Eu vou falar sobre higiene ocupacional rural. O que seria isso? A aplicação da higiene ocupacional nas atividades agro-silvio-pastoris, que seria o quê? Agricultura, pecuária, pesca. Então, hoje eu vou falar quais os desafios que o profissional de higiene ocupacional ele vai encontrar quando ele for implementar algum programa de higiene ocupacional na área rural. Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. A NR31, ela determina que toda fazenda, ela tem o programa de gestão de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho rural. Diferente de uma indústria, por incrível que pareça, uma unidade florestal ou que seja uma fazenda de gado de leite ou gado de corte pode ter muito mais riscos do que em uma indústria. E é exatamente sobre esses riscos que eu vou falar para você e o desafio da higiene ocupacional na área rural, ela pode ser muito mais complexa do que o desafio numa área industrial. E eu vou começar falando sobre vibração. Pessoal, praticamente toda fazenda tem um trator. Quase toda fazenda tem uma motosserra. Então, a partir do momento que você tem um trator, que você tem caminhão, que você tem um trator e que utiliza implementos agrícolas, você vai ter a vibração de corpo inteiro. Não só a vibração de corpo inteiro, mas falando em motosserra, falando de trator, falando de implemento agrícola, você vai ter o ruído. E o grande desafio do profissional de higiene ocupacional, quando ele vai fazer uma avaliação da exposição ocupacional, a vibração de corpo inteiro, ou então que seja vibração de mãos e braços, e a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, é a sazonalidade dessas atividades. Se você pensar bem, um grupo de exposição similar de tratoristas, vamos imaginar só para facilitar o exemplo, que a fazenda tem lá 10 tratores, todos os tratores são da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano de fabricação e todos eles trabalham com o mesmo implemento agrícola. Gente, isso é um sonho, porque na prática isso não acontece. Mas só para exemplificar a atividade, vamos imaginar que é o mesmo trator, o mesmo ano de fabricação, mesmo implemento agrícola. No mesmo grupo de exposição similar, o grupo homogêneo de exposição, no ano você pode ter 5 a 6 situações diferentes em que a intensidade da vibração e a intensidade do ruído vão ser completamente diferentes. Isso eu estou falando no mesmo grupo de exposição similar. Por exemplo, quando você vai fazer um procedimento que chama dessecação, que é quando você vai jogar um produto químico nas ervas daninhas, ou seja, são aqueles vegetais indesejáveis ao plantio, você vai jogar um veneno, um agrotóxico para poder matar eles. Quando você faz isso utilizando um trator, o nível de ruído, o nível de vibração ele vai ser 1. Quando você faz o preparo do solo, o nível de vibração, o nível de ruído vai ser outro. Quando você faz o plantio, o nível de vibração e o nível de ruído vai ser diferente. Quando você faz a colheita, o nível de ruído, o nível de vibração vai ser diferente. E no caso da silvicultura, quando você faz a destoca, o nível de ruído e o nível de vibração vai ser outro completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? No mesmo grupo, para os mesmos agentes, você vai ter 5 a 6 situações diferentes, no qual o higienista ocupacional profissional ele vai ter que avaliar ruído e vibração em cada um desses cenários diferentes no mesmo grupo de exposição similar, ou também, como é conhecido, no mesmo grupo homogêneo de exposição. Então, esse daí é o grande desafio de agentes químicos para o higienista ocupacional que vai fazer um trabalho de higiene ocupacional na área rural. E não é só isso não. Quando a gente fala em calor, é uma atividade no qual o trabalhador ele está exposto a diversos agentes intempéries, ele vai estar exposto a sol,
vai estar exposto à chuva, dependendo da época do ano e da região, ele vai estar exposto ao frio, vai estar exposto à umidade. Então, o calor é um grande desafio, porque a grande maioria dos trabalhadores na área rural, eles trabalham expostos ao sol, eles trabalham em ambiente aberto. Então, o sol é um grande desafio. Se você não sabe, é bom você pesquisar, porque a exposição ocupacional ao sol pode causar câncer. Na verdade, não é que pode causar. Existem estudos que confirmam que a exposição ao sol sem proteção adequada causa câncer de pele. Outro grande desafio para o profissional de higiene ocupacional que vai fazer um trabalho em alguma fazenda na área rural é em relação aos agrotóxicos. Muitos agrotóxicos são utilizados em fazendas. E aí, esses agrotóxicos, eles são classificados, eles têm diferentes classes. Você pode pegar os carbamatos, você pode pegar as piretrinas, você pode pegar os piretróis, você pode pegar os organos clorados, os organos fosforados, ou seja, são todas classes de agrotóxicos que, se o trabalhador estiver exposto sem proteção adequada, ele pode adoecer, no caso da exposição ocupacional a esses agrotóxicos. Então, o trabalhador ele tem que ter treinamento para utilizar agrotóxico, e é muito comum a utilização do agrotóxico na agricultura. Outro grande desafio, agora falando de agente físico, que o profissional de higiene ocupacional ele tem em relação à radiação não ionizante ultravioleta. Assim como existe a exposição ao calor mesmo, do sol de fonte natural, existe também a exposição à radiação não ionizante ultravioleta, no qual o trabalhador ele deve ser treinado como minimizar e até mesmo como evitar essa exposição. E não para por aí não. Quando você pega uma fazenda, a gente tem que relembrar que não é só os agrotóxicos que são agentes químicos. Você vai pegar aqui outros agentes químicos. No caso, eu posso estar dando exemplo aí de fertilizantes. A exposição ocupacional aos fertilizantes, aí, aos NPKs e outros fertilizantes aí que vão fornecer para a planta tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, que a exposição ocupacional a esses agentes químicos presentes nos fertilizantes pode causar, sim, algum tipo de doença ocupacional. Além disso, a gente tem a questão dos agentes biológicos. Quais são os agentes biológicos que estão presentes nas fazendas, nas atividades rurais? Animais peçonhentos. Já falei num vídeo aqui que a questão de animais peçonhentos eu não considero risco de acidente, eu considero sim risco biológico. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar um vídeo falando só sobre esse assunto. E tem a parte de material, resíduo, frasco, produto, resíduo de produto de material veterinário. No caso, eu estou falando o quê? Das vacinas. Tem muitos casos em que o trabalhador ele pode ter exposição, inclusive a vírus altamente perigosos na questão de aplicação de vacina, aí, que seja gado de leite, gado de corte, e aí o trabalhador ele pode estar exposto a esses agentes biológicos, aí, como por exemplo, aí, eu posso falar de carbúnculo, posso falar da brucelose. Então, dependendo, se você trabalha com produção animal, você pode sim ter riscos biológicos. E o higienista ocupacional, ele tem que ficar atento a essa exposição para poder fazer um programa que vai proteger a saúde do trabalhador. E tem também o caso de umidade. Muitas atividades na área rural acontecem em dias de chuva. Ainda que você forneça uma capa de chuva, o trabalhador pode sim estar exposto à umidade. E isso, gente, essa quantidade de agentes aqui, tanto agentes físicos quanto agentes químicos e agentes biológicos, são comuns na maioria das fazendas. Por isso é que eu falo que o desafio na higiene ocupacional, na área rural, dependendo das atividades que são realizadas na fazenda,
pode ser muito mais complexo do que as atividades desenvolvidas num ambiente industrial. Então a sacada de hoje foi essa: se você for implementar um programa de higiene ocupacional nas atividades agrosilves pastoris, você vai ter esses desafios e, dependendo do caso, você vai ter mais desafios ainda. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube. É só você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo. Se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional, entre para o meu grupo no Telegram. Todos os dias eu posto áudios, vídeos, artigos nesse grupo. Para você entrar, é só você clicar na descrição que aparece logo abaixo aqui no vídeo.